sejam bem-vindos ao curso preparatório para pais da Rede D'Or São Luís. Meu nome é Márcia Regina, sou enfermeira obstetra e consultora de aleitamento materno. Estarei aqui com vocês discutindo temas como sinais e sintomas de trabalho de parto, como saber que está na hora de ir para a maternidade, tipos de parto, anestesia e, é lógico, falar de cuidados com o bebê e amamentação. Nosso curso tem por objetivo fornecer muito mais que informações de qualidade e embasadas cientificamente. Queremos construir com você este aprendizado. Para isso, preparamos uma apresentação especial e, ao final, deixaremos um espaço para esclarecer dúvidas. Nossa primeira preocupação é saber reconhecer quais são os sinais que nos levam para a maternidade. Para isso é importante esclarecer alguns conceitos. Conceito 1. É importante saber que o trabalho de parto e o parto são processos fisiológicos, mas é importante também saber que precisam acontecer de uma maneira segura, tranquila. Para isso, é muito importante contar com uma infraestrutura de recursos humanos e físicos adequados e, lógico, com a equipe da sua confiança, também atendendo às suas necessidades e desejos. O conceito 2, o bebê precisa estar pronto para nascer. 38 semanas, a partir de 38 semanas consideramos o bebê termo, 9 meses, está pronto para nascer. Conceito 3, o bebê precisa estar numa posição que favoreça a evolução do trabalho de parto. E essa posição é acefálica, ou seja, de cabeça para baixo. Tudo pronto, agora é só esperar os sinais do nosso corpo para saber a hora de ir para a maternidade. Só que muitas vezes acontecem sinais que sinalizam que o parto está próximo, mas não nos levam para a maternidade. Esses sinais são sinais de aviso que dizem a proximidade do parto, mas que não desencadeiam o trabalho de parto. Importante conhecer para saber que nenhum deles vai me levar para a maternidade. O primeiro deles, queda da barriga, não necessariamente nessa ordem, lembrando que isso não é um checklist, que na verdade um desses sinais já diz que estamos nesta fase de período prodrômico, ou período de aviso. Nada mais é do que o encaixe do bebê na parte óssea, onde você tem uma descompressão do diafragma, aquela barriga que cresceu ao longo da gravidez, pressionou o diafragma e aí um belo dia você consegue respirar bem. O bebê encaixou na parte óssea, ele está se preparando para o parto. Um outro sinal é a perda do tampão. Essa perda do tampão é uma secreção viscosa com raiozinhos de sangue e que pode sair ao longo deste período. Um outro sinal, além da perda do tampão, além da queda da barriga, é a contração de Braxton Hicks. Contrações que você tem aí durante a gravidez, as famosas contrações de treinamento, e que neste momento elas ficam mais próximas. Mas fique tranquila, elas não são capazes de desencadear o trabalho de parto. Elas sinalizam a proximidade do parto. O que você já havia sentido, começa a sentir mais próximo no dia a dia. Agora sabemos reconhecer os sinais de aviso. É importante para entender o trabalho de parto reconhecer a diferença entre contração de treinamento, as contrações de Braxton Hicks e contrações de verdadeiro trabalho de parto. Isso vai nos ajudar a entender quais são os sinais que nos levam para a maternidade. Contração de treinamento é uma contração que não é uniforme e ela não tem duração, é curta, normalmente não tem sensação nenhuma, somente um endurecimento e um relaxamento rápido do abdômen. Entretanto, se tiver algum desconforto, você vai sentir talvez lá no pé da barriga. Quando você, agora gestante, fica numa mesma posição muito tempo, muito em pé, muito sentada, é essa mesma sensação. Você senta, você deita, essa sensação desaparece. Contração de Braxton Hicks, então que não me levam para a maternidade. E a contração de verdadeiro trabalho de parto? Essa sim, tem frequência, tem duração e tem ritmo. Contração de trabalho de parto começa no fundo do útero e progride no sentido do colo e regride ao contrário, do colo para o fundo do útero. Lembrando que você deve sempre medir se está ou não com contrações, espalmando a sua mão no fundo do útero. E você vai sentir um aumento do tônus e um relaxamento posterior. Se houver algum desconforto, porque contração cada um sente de um jeito e não é sinônimo de dor,
Esse desconforto ele vai ficar localizado na região lombar, onde hoje, gestante, você já sente se fica muito tempo em pé, muito tempo sentada, um desconforto ali naquela região. Acentua-se isso no momento da contração, porque aumenta uma tensão nessa região. Então a contração começa, novamente, do fundo do útero para baixo e regride ao contrário. O começo e o fim dela eu meço com a minha mão espalmada no fundo do útero. Qual é a característica mais importante dela, além de saber reconhecê-la? É que ela tem uma duração que vira em média 40 segundos, aumentando gradualmente ao longo do trabalho de parto. Sua frequência também aumenta e sua intensidade aumenta também. O intervalo entre uma contração e outra diminui. E isso vai fazer com que a gente reconheça que a contração é realmente de trabalho de parto. Lembre-se, contração de trabalho de parto não se altera ao repouso. Agora vamos reconhecer quais são os sinais que me levam para a maternidade. Agora que sabemos os sinais que não me levam para a maternidade, vamos falar dos sinais que nos levam para a maternidade. Está na hora, o bebê vai nascer. Quais são esses sinais? Um deles, contrações verdadeiras de trabalho de parto. Acabamos de falar nisso. 2 contrações em 10 minutos, monitoradas num período de 30 minutos. Lembre-se que contração de verdadeiro trabalho de parto não se altera ao repouso. Se você deitou ou sentou e a contração desapareceu, lembra, contração de treinamento. Outro sinal que me leva para a maternidade é a ruptura das bolsas das águas. Lembrando que essa quantidade pode ser em grande quantidade ou pequena quantidade de líquido. Líquido amniótico, líquido claro, parecendo água de coco. Outro sinal que me leva para a maternidade é a diminuição ou parada da movimentação do bebê. E por fim, sangramento tipo fluxo menstrual. E aí, tá na hora do bebê nascer. Chegamos na maternidade. Agora vamos falar sobre o universo do trabalho de parto. Importante saber que o trabalho de parto é dividido por etapas, fases, pela qual o bebê vai passar, e você também, até o nascimento. Vamos conferir aqui quais são essas fases. A primeira fase é a fase latente, é a fase do preparo do colo do útero, preparo do teu organismo, é a fase que mais demora no trabalho de parto e que tem pouca dilatação. Fase ativa é a fase que você vem para a maternidade. Com 2 contrações em 10 é a fase onde tem a franca dilatação e a progressão do bebê para o canal de parto para a saída. A fase de expulsão, que é a saída do bebê, é o nascimento do bebê. E a fase de dequitação, que é a saída da placenta. Acabamos de falar sobre contração e fases do trabalho de parto. Não podemos deixar de discutir sobre contração. Contração não é sinônimo de dor, como nós já falamos. Mas é importante saber, se você sentir desconforto, que existem medidas possíveis para tirar esse desconforto e transformar o trabalho de parto num momento agradável e confortável. Muito importante também saber que existem medidas farmacológicas e não farmacológicas. Vamos aprender um pouco mais sobre elas. Medidas de conforto durante o trabalho de parto, não farmacológicas. Técnicas de relaxamento, caminhadas, movimentos espontâneos, posições de conforto, banheira, chuveiro, respiração, musicoterapia, aromaterapia, massagem. Medidas farmacológicas. É importante saber a diferença entre analgesia e anestesia. A analgesia é o ato de promover o alívio da dor sem perda sensitiva durante o trabalho de parto e tem como objetivo aliviar a dor e promover conforto à parturiente. A analgesia é aplicada na região das costas e pode ser feita peridural ou raquianalgesia. Utiliza-se a técnica de duplo bloqueio, em que se combina a peridural e a raque. Com isso, ocorre alívio da dor sem bloquear a movimentação das pernas, ou seja, movimentos livres. Na cesárea, pode-se escolher a peridural, a raquianestesia e a combinada. Mitos e verdades sobre anestesia. Existe um momento certo para anestesia? É preciso conhecer para perder o medo da anestesia e saber que ela pode ser uma grande aliada no processo do nascimento.
Não existe um momento ideal, o correto é avaliar a evolução do trabalho de parto e as condições da mãe, levando-se em consideração o limiar de dor da mesma. No parto cesáreo, o procedimento anestésico antecederá o operatório. Existem riscos de analgesia e anestesia? Quanto aos riscos de analgesia e anestesia, é fundamental entender que as complicações ocasionadas unicamente pela anestesia são muito raras. O mais importante é contar com equipamentos adequados, estrutura hospitalar segura, além de monitoramento da gestante e do bebê pela equipe médica. Tudo isso é imprescindível para tratar precocemente qualquer intercorrência. E a anestesia tem efeitos sobre o bebê? Quando utilizadas obedecendo critérios de segurança e qualidade, as técnicas preconizadas para anestesia ou analgesia dificilmente produzem efeitos adversos ao bebê. É muito importante salientar que nós, da Redditor São Luís, sabemos que você, mãe, é protagonista deste processo do nascimento. Por isso, respeitamos os seus desejos e os seus sonhos, oferecendo a você a melhor infraestrutura de recursos físicos e humanos. Durante o trabalho de parto, você receberá todo o apoio da nossa equipe multiprofissional, especialista em atender mães e bebês, sob a coordenação da sua equipe médica de confiança. Nossa infraestrutura oferece as medidas não farmacológicas para alívio do possível desconforto do trabalho de parto, como vemos no vídeo, mantendo vocês sempre monitorados e seguros. Sabemos o quanto é importante a participação do acompanhante neste período. Por isso, além de acolher, a equipe irá orientar você, acompanhante, como pode ajudar. Vamos conhecer mais de perto algumas destas medidas e suas particularidades. A massagem na região lombar é muito bem-vinda e um dos melhores recursos para diminuir o desconforto das contrações. O caminhar auxilia muito na evolução do trabalho de parto. A respiração é o melhor recurso, padrão ouro, para potencializar o efeito reconfortante das outras medidas. Ela deve ser profunda e lenta, inspirando lenta e profundamente pelo nariz e expirando lenta e profundamente pela boca. Você pode treinar durante a gestação para relaxar em algum momento do dia. Que tal fazer esse exercício a dois? Quando as medidas não farmacológicas foram utilizadas e já não mais atendem à necessidade, é possível utilizar as medidas farmacológicas. Analgesia realizada pelo anestesista da equipe do hospital ou da sua equipe médica. O procedimento será realizado, em geral, com a mãe na posição sentada, o queixo encostado no tórax e a punção será na região das costas. Trace uma linha imaginária do umbigo para trás e este é o local aproximado da aplicação. É deixado um catéter que proporcionará a aplicação de medicamento quando necessário, com uma única punção. A analgesia tem o objetivo de retirar a dor e preservar os movimentos. O monitoramento do bebê é realizado oportunamente e com frequência durante o trabalho de parto, através da ausculta do batimento cardíaco ou o exame mais detalhado, a cardiotocografia fetal, que observamos nas imagens. A evolução adequada do trabalho de parto se define por dilatação total 10 cm e progressão do bebê no canal de parto até a vagina, período de expulsão. O período de expulsão é o nascimento do bebê, que será acolhido por vocês e recepcionado por nós profissionais. Vocês dão o colo, aconchego, contato. Nós, os profissionais, realizaremos o aquecimento em campo e berço aquecidos, identificação, impressão plantar e pulseiras, exames, pingar o colírio, clampeamento do cordão e pesar. Após os primeiros cuidados, o bebê ficará com vocês. Poderá mamar se quiser, mas lembre-se, este é um momento de encontro e a mamada pode ou não ocorrer, sem cobranças. Ficar com vocês e em contato já fará uma grande diferença. Neste outro parto normal, reforçamos a importância da respiração correta, a segurança do monitoramento e a recepção do bebê no nascimento. Neste caso, o bebê é colocado diretamente na barriga da mãe. Aqui, respeitamos a parada do batimento cardíaco do cordão para realizar o corte, desde que, após a avaliação do obstetra e neonatologista, este procedimento seja o indicado. Quando o parto vaginal não for possível, o parto cesárea é a opção mais segura. A cesárea é um procedimento cirúrgico e deverá ser realizada dentro da área específica,
Centro Obstétrico. Você ficará monitorizada e receberá hidratação e medicações via endovenosa, um soro, realizada a anestesia e o monitoramento da mãe e do bebê. Neste caso, mostraremos um parto gemelar. Observamos a saída do primeiro bebê, que após ser retirado, é mostrado aos pais e em seguida receberá os primeiros cuidados. O segundo bebê saiu na sequência e o procedimento será o mesmo. Após estes cuidados, os bebês serão encaminhados ao colo dos pais. Nosso tema agora é a amamentação. Nosso bebê nasceu e a partir deste momento iniciaremos a amamentação, se possível na sala de parto, durante a internação e assim por diante. Mas é imprescindível saber que amamentar pode não ser tão fácil quanto parece, afinal, é um processo de aprendizado mútuo entre mãe e bebê, e por isso, quanto mais conhecermos sobre o assunto, mais fortalecemos nosso aprendizado. Queremos dar apoio e fazer parte deste momento com vocês. Vamos aprender um pouquinho mais sobre recomendações do Ministério da Saúde. A amamentação é recomendada até 6 meses exclusivo e até 2 anos ou mais com a introdução de outros alimentos. O aleitamento materno traz benefícios para a mãe e para o bebê. Maior contato entre mãe e bebê, melhora a digestão e minimiza as cólicas, reduz o risco de doenças alérgicas no bebê, auxilia no desenvolvimento da arcada dentária, previne contra doenças contagiosas como a diarreia, auxilia na redução de peso da mãe, acelera a evolução uterina e atua na mãe como protetor do aparecimento do câncer de mama e ovário. Outro ponto importante é falar sobre a produção de leite. Quanto mais o seu bebê sugar, mais leite você vai produzir. Também é fundamental saber que uma pega correta, um estado emocional tranquilo fazem a diferença para que isso aconteça da melhor forma possível. Vamos entender um pouco mais sobre produção de leite. A produção de leite está diretamente ligada ao estímulo de sucção do bebê, sempre sendo influenciada pelo emocional. Quanto mais o bebê suga, mais leite a mãe produz. Entretanto, é preciso saber que a capacidade de produção de leite é influenciada por outros fatores: confiança materna, apoio de família e amigos, tranquilidade da mãe e da rede de apoio, livre demanda, ajuda prática, orientação correta, pega correta, sucção efetiva e, lógico, muita paciência, persistência e perseverança. Vamos esclarecer alguns mitos que podem atrapalhar no processo de amamentação. Um deles é a dúvida: será que o meu mamilo é bom para o meu bebê? E nós temos que lembrar que o teu mamilo foi feito para o teu bebê. Existem sim variações anatômicas que podem trazer um pouco mais de trabalho no manejo do aleitamento. Para isso, você conta com o auxílio das nossas equipes em nossas maternidades. Esse momento de início de aprendizado é fundamental para que realmente você consiga estabelecer uma sucção correta e efetiva. Então é importante, confie. O seu mamilo foi feito para o seu bebê. Uma outra dúvida é saber se o meu leite é fraco, será que ele vai ser suficiente? Saber que toda mulher é potencialmente capaz de produzir em quantidade e em qualidade o leite que o bebê precisa. Entretanto, é necessário garantir que o bebê sugue corretamente em sucção e padrão. Para isso é importante, nesse começo de aprendizado, monitorar as mamadas. Lembrando que a partir do momento que o bebê suga, ele vai estimular a produção de leite, que vai descer em torno de 48 a 72 horas. Antes disso, o colostro é o leite que o bebê vai começar a mamar. Então, confie. Quanto mais o bebê sugar, mais leite você vai produzir. Outra dúvida muito comum é se mamadeiras de chupetas atrapalham no processo de amamentação, e a resposta é sim. E pode desencadear o que a gente chama de confusão de bico, e isso pode levar ao desmame do seu bebê. Agora vamos aprender o passo a passo para amamentar o bebê. A mãe deve prender os cabelos, lavar as mãos corretamente e iniciar o passo a passo. Escolha um ambiente da sua casa confortável. Acomode-se
e acomode o seu bebê. Primeiro ponto importante é ajustar o posicionamento do bebê. Mãe sentada, com as costas apoiadas, os braços também, e o bebê posicionado na posição, neste caso, tradicional, mão no bumbum, a cabecinha na dobra do cotovelo, o bebê virado para você, na diagonal para facilitar a digestão. É importante que você faça a oferta da mama com a mão em C, bem aberta, priorizando que o bebê abocanhe bico e a maior parte da areola, principalmente a parte inferior. É importante estimular o bebê para que ele abra bem a boca com o próprio mamilo. A partir do momento que ele abrir a boca, você vai aproximar o bebê do peito para que ele possa abocanhar corretamente. E é possível observar então que ele faz uma sucção efetiva, sugando corretamente, não fazendo covinhas e nem barulho. Caso o bebê abocanhe errado, você deve, com o dedo mínimo, colocar no cantinho da boca do bebê e retirar o bebê e reposicioná-lo. Lembre-se que o posicionamento do bebê é importante para que ele mantenha a pega correta. Se o bebê não está bem posicionado ou você não está bem posicionada, a chance de o bebê que está começando a mamar, aprender a mamar, escorregar é muito grande. Então é importante mantê-lo nessa posição. Se ele adormecer, você pode estimular, fazendo uma cosquinha perto da orelha, no pezinho, e ele volta a sugar. O bebê deve mamar em livre demanda, mamar quanto tempo ele quiser e no intervalo que ele quiser. Quando o bebê é pequenininho, a gente pede para não ultrapassar as 3 horas. Então, sempre contando do começo da mamada para o começo da outra. O bebê mamou um peito, o quanto ele quis. Se ele já estiver satisfeito, coloque o bebê para arrotar. Caso ele ainda queira, pôs para arrotar, ele quer novamente, e ele tenha mamado um tempo razoável, em torno de 20, 30, você até pode mudar de peito se quiser. É possível também ter outras opções de posicionamento. A primeira posição que mostramos é a posição tradicional. Também podemos fazer a posição invertida, ou bola de futebol americano. Nada mais é do que acomodar o bebê na região das axilas, segurando a cabeça com a mão na nuca e o antebraço segurando o corpinho do bebê virado lateralmente. A mesma observação teremos, ele tem que ficar alinhado ao peito, pegando o bico e parte da areola, principalmente a parte inferior. Caso esteja errado, novamente o procedimento, tira com o dedinho e reposiciona. Outra posição que podemos utilizar é a posição cavaleiro. Essa posição é a que o bebê fica sentado como se estivesse cavalgando. Sentado na perna da mãe, mão da mãe na nuca do bebê, sentadinho de frente para o mamilo. E os cuidados são os mesmos. Oferta da mama em concha e a aproximação do bebê assim que ele é estimulado para abertura de boca. Um outro posicionamento é a posição invertida ou apoio cruzado. O apoio cruzado é como se fosse a posição invertida que vimos há pouco, com a diferença que eu coloco a minha mão na nuca do bebê, o bebê apoiado, assim como nós estamos vendo no vídeo, na almofada ou no colo da mãe se ela tiver altura, e a oferta da mama com a mão para que o bebê possa abocanhar. Acabou a mamada? Vamos cuidar do mamilo, tirar o leite um pouquinho, espremer na areola, deixar secar e colocar ou um coxinho ou a concha para deixar esse mamilo sempre arejado. Aí o que for mais confortável para você. Posteriormente coloque o sutiã e está terminada a mamada. Ao final da mamada, podemos colocar o bebê para arrotar por 15 a 20 minutos. O bebê nem sempre arrota. O arroto está associado a engolir ar ou não. Nesse momento, vamos esperar então o tempo e mesmo que ele não arrote, eu posso colocar ele no berço de barriguinha para cima. Mamada foi difícil? Na próxima mamada, o bebê vai pegando o jeito e você também. Não desista, porque ele vai aprendendo aos poucos junto com você.
Agora vamos treinar a amamentação, certo? Vamos treinar o posicionamento que nós vimos no vídeo. Então, primeiro, posicionamento da mão com a mama. Minha mão em C, abrindo bem, deixando a parte inferior livre, para que o bebê, no momento em que abocanhe, consiga abocanhar parte superior e inferior e consiga fazer o movimento de sucção corretamente. A posição tradicional do bebê que nós vimos, o bebê está com a cabecinha na dobra do cotovelo, a minha mão no bumbum, o braço lá atrás, a barriga voltada para a mãe, para que ele engula menos ar e mame melhor, e na diagonal, que também favorece durante a sucção. Esta é a posição tradicional. Agora nós vamos falar da posição reversa, ou apoio cruzado, muito parecida com a posição tradicional, mas eu seguro como na posição invertida. Minha mão na nuca, a outra mão segurando a mama, sempre em concha, como nós já falamos. Aproximando o bebê, a partir do momento que ele abocanha, eu consigo abraçar e voltar como posição tradicional. Esta é uma posição muito facilitadora porque eu tenho o controle da cabeça do bebê. E a gente sempre tem que lembrar que muitas vezes eu preciso de um apoio para o meu braço para não cansar. Apoio cruzado. Esta é uma outra posição. Outra posição que podemos utilizar é a cavaleiro, muito utilizada para os bebês que são pequenininhos ou ainda novinhos, bebês prematuros ou muito sonolentos. Essa posição, o bebê fica em posição de cavaleiro. Então, sentadinho na perna da mamãe, de frente para o peito. Lembra sempre que o posicionamento do bebê deve estar sempre alinhado ao peito, um pouquinho, levemente mais baixo em relação ao mamilo, para que ele possa abrir a boca e fazer o abocanhar correto. Aqui eu ofereço a mama da mesma maneira, em concha como nós já vimos, e aproximo o bebê para a pega. Posição cavaleiro. E a outra posição que podemos utilizar é a invertida, também utilizada para os bebês que são sonolentos ou eu ainda não me ajeitei bem, que é a mesma posição que a gente pode ver para lavar a cabeça no banho. Então eu seguro com a mão na nuca e o meu bebê fica embaixo do braço, neste posicionamento, abraçando o peito da mamãe. A oferta é a mesma, em concha. E aqui é muito importante a ajuda de um bom apoio, para que você possa ficar com os braços relaxados e aproveitar a mamada. Outro cuidado importante é quando o leite desce. Em geral, desce numa quantidade maior que o bebê é capaz de mamar e é preciso saber cuidar das mamas para evitar desconforto e facilitar a pega do bebê. Agora vamos aprender a cuidar das mamas. Então, esse leite desceu, eu tenho que examinar a região da areola toda vez que o bebê for mamar. Por quê? Porque se a mama estiver enrijecida e a região da areola estiver enrijecida, o bebê tem dificuldade para abocanhar. Eu devo realizar uma massagem nessa região antes dele mamar. Como é que é feita essa massagem? Seguro de um lado, do outro lado, com a ponta de um ou dois dedos, eu faço uma pressão, não forte, mas firme, em movimento circular, deste jeito, amolecendo. Procuro outro ponto e massageio. E novamente, toda a volta até que a areola fique flexível. Ficou flexível? O bebê mama, eu vejo que ele está conseguindo sugar e ao final da mamada, depois que eu coloquei o bebê para arrotar, enquanto alguém está fazendo isso para mim, eu vou massagear a mama caso tenha necessidade. Então, vou procurar pontos endurecidos o mais próximo da areola possível e vou massagear. Seguro de um lado, pego o ponto duro e massageio. Só onde está duro, onde não está eu não mexo. Amoleceu? Procuro o outro e massageio. Faço toda a volta até amolecer e vou indo para trás. Faço isso por 15 minutos em cada peito e ao final você pode fazer um pouco de compressa de água fria, água da torneira mesmo, para tirar o calor local provocado às vezes não só pelo engurgitamento, pela mama cheia, mas também pela massagem que você fez.
E essa mama equilibra em torno de 2 a 3 dias. Então, assim que descer o leite, você deve fazer com regularidade o posicionamento do bebê correto e a massagem sempre após as mamadas. Outra dúvida importante é com relação ao arroto. Nós sempre devemos colocar o bebê para arrotar. Pode ser que ele arrote ou não, mas a posição deve ser feita. Acabou de mamar, você posiciona o bebê para arrotar. Pode ser assim, o ideal é que ele fique numa posição elevada. Pode ser de frente para você, na posição de aconchego, onde ele fica com a cabecinha de lado, eu faço o apoio no bumbum e na nuca. Ou pode ser nos ombros, que também é uma outra opção que você tem. Sempre tomando cuidado de não deixar de colocar a mão na nuca, porque o bebê pode jogar a cabecinha para trás e se machucar. O arroto você deve esperar por no máximo 20 minutos. Após esse tempo, arrotando ou não, você coloca ele no berço de barriguinha para cima. Agora é hora de dar o banho no bebê. Para isso, vamos separar todas as coisas que vocês vão utilizar e escolha um lugar da tua casa que não tenha tanta corrente de ar e, se possível, que você consiga dar banho e trocar o bebê no mesmo ambiente. É importante também deixar a água na temperatura do bebê, por volta de 36 graus. Mas como a gente demora um pouquinho para começar o banho, a sugestão é deixa em 37 até começar o banho. Ela está numa temperatura gostosa, que é a temperatura corporal do bebê. Também é importante a gente lembrar de deixar tudo ali bem pertinho e, se precisar, ter um apoio extra para te ajudar, alguma coisa que você tenha esquecido no começo. Vamos agora conferir as imagens no vídeo. A hora do banho pode ser o melhor momento do dia. Além de ser muito relaxante, é uma ótima oportunidade para os pais estreitarem os laços afetivos e criar vínculos com o bebê. Claro que pode bater um certo medo nos primeiros banhos, por isso, vamos ajudá-los. Para iniciar o banho, crie uma rotina escolhendo o horário, dê preferência ao período mais quente e em épocas mais frias. O local, escolha um cômodo que você consiga dar banho e trocar o bebê usando o mesmo ambiente. Pode ser quarto ou banheiro. Lembre-se que esse banho que vamos ensinar aqui é uma base para que você, ao longo do tempo, crie o seu próprio jeito de dar o banho no bebê. Importante lembrar que o cuidado que temos aqui é para o bebê que ainda perde calor com muita facilidade. Então vamos lá, vamos nos preparar para o banho agora. Vamos prender os cabelos, lavar muito bem as mãos. Nosso banho começa com o bebê ainda vestido, para que ele não tenha a perda de calor. Vamos higienizar o seu rostinho, começando com os olhinhos, do canto externo para o interno, com um algodãozinho embebido em água do banho. Nesse momento, você deixou separadinho uma cumbuca com água, para que você não precise mexer na água da banheira. Passe num olhinho, no outro olhinho. Não precisa secar. Agora, vamos limpar a orelhinha do bebê. Podemos utilizar um cotonete, desde que você limpe só as dobrinhas externas. Limpe uma orelhinha, depois a outra. Ao final, vamos higienizar o rosto do bebê com algodão embebido em água, massageando o bebê de baixo para cima no seu rostinho. Uma forma de também massagear e de o bebê ter uma sensação gostosa. Seque em pressão suave, nunca esfregue, porque pode machucar a pele do bebê que é tão fininha. E ele vai aprendendo como é o banho. Agora, limpe o narizinho, deite o cotonete e higienize a parte externa do narizinho. Rode o cotonete, trazendo a secreção para fora. Lembre-se, não utilizamos e recomendamos sugador nasal e jamais introduza o cotonete. Você já havia deixado a água preparada. Cheque se a temperatura está correta. A temperatura da água do banho é em torno de 37 graus. Assim, quando você começar o banho, essa água já está um pouquinho mais fria, mas beirando a temperatura corporal do bebê, que é 36 graus. E agora, vamos lavar a cabeça. Lembre-se, nesse vídeo, o cuidado que temos é que o bebê não tenha perda de calor. Para isso, mantemos ele vestido e vamos higienizando do limpo para o sujo. Uma mão na nuca, o antebraço segurando o corpinho do bebê embaixo do braço, olha lá. Muito bem. Agora vamos molhar
com a outra mão em concha, conversa com o bebê, tira o sabonete e passa na cabeça do bebê. Lembre-se, o produto que você usar não pode ter muito cheiro e não é necessário usar uma grande quantidade, porque depois, para tirar essa quantidade é muito difícil. Voltamos para o trocador e secamos bem a cabecinha do bebê. Cauã não é tão cabeludo, mas se o seu bebê for cabeludo, dê uma atenção especial, secando bem e inclusive atrás da orelhinha, que pode ficar resíduo de água que você lavou no momento em que você lavou a cabecinha. Então, aqui no vídeo, nós podemos observar a higienização de troca de fralda de meninos e de meninas. O cuidado que temos que ter é, com a parte limpa da fralda, você vai arrastar para tirar o excesso de sujidade, em primeiro lugar, e depois, com o algodão embebido em água morna, você vai higienizar, sempre de cima para baixo, sem voltar o algodão a cada movimento. Então, passou um algodão, joga fora. Passou outro algodão, joga fora. Esse é um cuidado tanto para meninos quanto para meninas. Para as meninas, isso é muito mais importante, porque existe anatomicamente uma proximidade entre a vagina e o ânus e um risco maior de contaminação. Então não se esqueça, sempre de cima para baixo, trocando o algodão a cada movimento que você faz. Outra coisa importante no caso dos meninos, não fazemos exercícios para fimose. O pediatra, caso seja necessário, vai fazer essa orientação para vocês. Na higienização da troca de fralda, basta higienizar bem na parte externa, embaixo do saquinho e no bumbum. Nas meninas, cuidado com os grandes lábios, limpe bem entre eles e evitem de fazer muito estímulo nessa região para não machucar o bebê. Tiramos a fralda suja, jogamos fora o algodão sujo. No caso de uma troca de fralda, vestiríamos novamente a fraldinha do bebê. Nesse vídeo mostramos a menina recebendo aí a parte de pomada, de creme de assadura, caso tenha sido essa orientação. Lembrando que por estar no hospital, vocês estão vendo a funcionária passar com espátula. Você, mãe, pai, não tem essa necessidade. Pode passar com o dedo e a gente passa na parte da virilha e onde a fralda encosta, o bumbum encosta na fralda. Agora no caso do Cauã, nós vamos continuar o banho, portanto não colocamos uma nova fralda. Só fizemos a higienização do bumbum, tiramos o restante da roupa e vamos colocá-lo na banheira. Atenção ao posicionamento. Mão da mãe no bumbum e o outro braço passando pela axila do bebê, segurando bem o bebê de frente, já com a cabecinha limpinho, o bumbum limpinho, agora é só lavar o corpinho. Lembrando que esse é um momento de muito contato, que é importante lavar todas as dobrinhas e falando com ele para ele começar a se habituar e não sentir medo. Como ele estava habituado no útero, ele sente um pouco de medo do espaço que é tão grande. Lavamos a frente, agora nós vamos girar e colocar o bebê de bruços no nosso braço. Agora nós observamos o Cauã tomando banho na região das costas. Lave bem, lembre-se que o bumbum está já higienizado, enxágue e aí sim voltamos ao trocador. Secamos muito bem, colocamos o body, secamos bem o bumbum, posicionamos a fralda. Aqui no caso do Cauã, estamos vendo então a mãe aplicando a pomada com o dedo, como nós havíamos falado anteriormente. No caso do menino, em geral, a gente coloca embaixo do saquinho e onde o bumbum encosta na fralda. Não há necessidade de passar muita quantidade. A fralda fica mais alta mesmo. Fechamos, é importante ter um dedo de folga na fralda para ficar confortável para o bebê. E toda a parte do elastiquinho da fralda que ajusta na perninha para fora. Colocamos o restante da roupa e você acabou de dar o banho no bebê. Parabéns! Viu como não é difícil dar banho no bebê? Agora nós vamos reforçar algumas posições que vocês viram no vídeo. Como é que eu posiciono o bebê na banheira? Como é que eu posiciono depois para sair da banheira? Então vamos juntos, vamos fazer juntos. Vamos colocar o bebê na posição invertida, naquela posição para dar banho e lavar a cabecinha. Minha mão na nuca, a outra mão no bumbum. Nós trazemos ele para debaixo do braço, arrumamos a mãozinha dele,
e tá pronto aqui para lavar a cabecinha, tá? Ele ainda está vestido, a gente lembra disso, para que ele não tenha muita perda de calor. Lavamos a cabeça, podemos secar aqui mesmo e aí vamos dar a continuidade voltando ao trocador. Minha mão no bumbum, volto para o trocador, tiro o restante da roupa, faço a continuidade que vocês já aprenderam muito bem no banho. Uma vez que o bebê está peladinho, eu vou colocar ele no banho para lavar o corpinho. Então minha mão vai por baixo, segurando na axila e a minha outra mão no bumbum do bebê. Lembrando que o meu bebê está sem roupinha agora. Coloquei na banheira e faço o banho no corpinho. E para virar ele de bruços, minha mão vai na outra axila, giro para frente e encontro uma mão na outra. O bebê fica de bruços e eu lavo as costinhas. Para tirar o bebê daqui, posso colocar a toalha, ergo um pouquinho, coloco a toalha e a minha mão na nuca e volto o bebê para o trocador. Daí a importância de ter um trocador pertinho da banheira. Vou secar o bebê e fazer o passo a passo que vocês aprenderam bem. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Foi um prazer estar aqui. Nosso curso encerra agora, mas as nossas maternidades estão à sua disposição para que você possa tirar qualquer tipo de dúvida. E lembrem-se, a Redditor São Luís estará sempre com vocês e sua família.